noite, irmão. Que bom estar louvando a Deus aqui. Convido você aí na sua casa, conosco, a adorar e exaltar ao nosso Deus com essa canção. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Seus poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavra, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Declare, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Seus poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina, Senhor, sobre a nossa família, reina sobre as nossas vidas, reina sobre o Brasil, reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Irmãos, é muito bom estar adorando a Deus. E é com muita alegria que estamos aqui para celebrar e exaltar a Deus. Estamos sim com muita saudade de todos os irmãos, mas pedimos e reforçamos, fique em casa, se você pode, fique em casa, se cuide da sua família. Mas nesse momento agora, peça para que Deus venha reinar na sua vida. Abra o seu coração. Se você estiver triste, chore. Se você estiver alegre, dê um glória a Deus. Mas abra o seu coração para Deus. Conte a Deus a sua situação. E junto, como igreja do Senhor, aqui na nossa igreja Batista Memorial, vamos dar o melhor culto ao Senhor. Essa canção que iremos cantar diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Que você possa dizer isso em qualquer situação, sabendo que não é fácil o que estamos passando, sabendo que há muitos sofrendo, e por isso vamos orar também por eles, mas não deixamos de louvar e adorar a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia, Deus, seja louvado. Na cidade
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, é a nossa alegria, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, é o Senhor em que nós temos a vitória. Ajuda com por isso diante dele, nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Celebre, adore, exalte a Ele. Oh, queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Irmão, nós vamos fazer agora, eu vou fazer essa oração. Onde você estiver agora, entregue os seus problemas na mão do Senhor. Nós vamos agradecer, depois nós vamos interceder por você. Eu sei que todos nós temos sofrido muito com essa pandemia, mas tem pessoas que estão sofrendo mais. Também vamos orar nesse momento por aqueles que perderam seus entes queridos. Vamos orar também pelos profissionais da saúde. Vamos fazer um clamor a Deus. Então aí na sua casa, irmão, no seu sofá, onde quer que você esteja nos assistindo nesse momento agora, abra o seu coração para Deus. A Bíblia diz que Ele está perto daqueles que o buscam, daqueles que o invocam. Por isso Deus está com você. Então faça essa oração comigo. Senhor Deus, queremos te agradecer nesta noite, porque estamos aqui celebrando e exaltando o teu nome. Somos-te grato pela bênção da salvação, pela bênção da saúde, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo pão sobre a nossa mesa. Obrigado, Senhor, pela saúde da nossa família. Obrigado pelo trabalho. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelos livramentos. Obrigado, Senhor, pela salvação que o Senhor nos chamou das trevas para a luz. Agora, Deus, há muitas famílias sofrendo. Ó Deus, está a família enlutada nesta noite. Que o teu Espírito Santo visite essa vida, trazendo paz, trazendo cura aos corações, trazendo, Senhor, restaurações. Há pessoas internadas agora nos hospitais. Que em nome de Jesus a cura o alcance, ó Deus. Que eles possam ser curados do vírus, que eles possam ser curados de qualquer enfermidade. Tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Tu és o Criador e pode todas essas coisas, e nós cremos que o Senhor pode.
Visita os médicos, visita os enfermeiros, visita os doentes, ó Pai, aqueles que estão no hospital, aqueles que estão em casa, que sejam curados por Ti. Oro também, ó Deus, pelos nossos irmãos amados, pelo grupo de risco, a terceira idade, por aqueles que têm diabetes ou outro tipo de enfermidade, ó Pai, torna risco nesse momento. Que a Tua graça o visite, que a Tua paz esteja sobre essas vidas, trazendo paz, trazendo calma, trazendo esperança, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus, visita agora os médicos, visita os enfermeiros, Senhor, dá a eles sabedoria, saúde, visita, Senhor, trazendo cura, trazendo graça sobre essas vidas. Visita a criança, o adolescente, o jovem, a mãe, o pai de família. Visita, Senhor, os pequenos empresários, os grandes empresários, porque todos nós necessitamos do sustento. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, vamos continuar louvando a Deus. Essa canção diz, o Deus do impossível. Você pode estar passando por um momento que você acha que é impossível, mas para Deus nada é impossível. Volto a dizer, para Deus nada é impossível. Aleluia, Senhor, seja louvado. Declare, sei que não estou só. Sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha, Senhor. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Ele não desistiu de você, meu irmão. Ele não desistiu de você, minha irmã. Ele não desiste de nós. Aleluia, porque Deus não desiste de nós. Deus do impossível. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, declare, sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Chame Ele, chame Ele, chame Ele. Venha em meu favor e cumpra em mim seu querer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Deus, celebre, exalte, glorifique e dê um pulo aí onde você estiver. Prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua
Esse é o teu Deus, meu irmão, esse é o teu Deus, minha irmã. Próxima canção diz: louvemos ao Senhor. Que você possa adorá-lo, adore a Deus. Encha do Espírito. A Bíblia diz que nós devemos ser cheios do Espírito. E como é que nós fazemos isso? Louvando. Ali no texto bíblico vai dizer que a maneira de enchermos é louvando a Deus. Então louve, aonde você estiver, louve ao Senhor. Está aparecendo o número da conta, onde você pode dizimar e ofertar. Não deixe de dizimar, não deixe de ofertar. A igreja tem os seus serviços sociais, tem as suas contas a pagar e carecemos que os irmãos nos ajudem com isso. Por isso peço a você que daí da sua casa mesmo, pelo seu aplicativo,
acesse a conta da igreja, o número que está aparecendo aí na sua tela, e faça isso com muito amor. Nós temos vários projetos, Memorial África, estamos com um projeto de fazer máscara agora, para atender aqui ao nosso bairro, e tudo isso requer de verba, precisa de verba. Por isso, faça isso com muito amor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Ok, meus irmãos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. É uma alegria poder falar com vocês nesta noite, aqui nesse lugar, celebrando e glorificando ao Senhor. Maior seria a minha alegria, acredito que a nossa alegria, se fôssemos possíveis, estarmos aqui no templo, juntos, como fazemos de costume, mas por forças maiores, isto não é possível. Então, fique em casa, permaneça em casa, se protegendo, protegendo a sua família, porque esta deve ser sim o conselho que devemos seguir dos nossos órgãos de saúde do estado de São Paulo e de todo o Brasil e de todo o mundo. Então, vamos permanecer em casa, e eu queria assim, com alegria, entrar na sua casa hoje, dizer para você que sempre há esperança. A esperança em Cristo, nunca, jamais perderemos a esperança que temos em Cristo. Verdade que estamos passando sim por esse momento de dificuldade, pandemia, os dados cada dia mais nos assustando, mas a igreja, você que é igreja, você discípulo de Jesus, nós precisamos levar em consideração tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, que não seria fácil. Jesus não prometeu facilidade para ninguém. Então, eu até fico assim me perguntando, né, algumas correntes ensina aí que é fácil, é muito fácil, né, a gente vai ganhar isso e aquilo, uma vez que estivermos na igreja. Mas hoje, século 21, diante dessa pandemia mundial, irmãos, nós podemos entender que não é tão fácil como muitos dizem. Então Jesus, ele ensinou que neste mundo nós teríamos aflições, assim como ele teve, como ele passou por aflições, nós também passaríamos. Então o Senhor Jesus não enganou ninguém. Se porventura você se sente enganado, mas eu não acreditava, eu acreditava que seria um triunfalismo. Não, se você se sente assim enganado, outras pessoas podem ter te enganado, mas Jesus não enganou ninguém, porque ele mesmo ensinou que neste mundo nós teríamos aflições, mas a esperança. Então você que está nos ouvindo aí na sua casa, continue crendo que tudo vai passar, como a palavra de Deus nos ensina, que tudo passará, menos a sua palavra. Então, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor Jesus, aí na sua casa, na sua sala, junto com a sua família, continue firmes e fortes, esperando o dia da vitória em Cristo Jesus. Queria convidar você a orar comigo aí nesse momento, você, sua família. Esse é o momento que nós iremos orar ao Senhor. A Ti, soberano Deus e eterno Senhor, celebramos e glorificamos a Ti pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Agradecemos ao Senhor pelo Teu amor, pela Tua infinita misericórdia estendida a cada um de nós. E eu peço a Ti, meu Deus, pela Tua igreja, pelo Teu povo. Ó Deus, nesse momento, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que o Teu poder esteja a repousar sobre a vida dos nossos irmãos queridos. E que a Tua graça, Deus, venha encher de esperança, meu Pai, aquele pai de família, aquela mãe de família. Ó Deus amado, que a Tua graça, Senhor, venha trazer o conforto e a confiança que todos nós precisamos ter. Deus bendito, cuida, Senhor, das nossas crianças, cuida dos nossos jovens, adolescentes, dos nossos irmãos anciãos, principalmente aqueles, ó Deus, que fazem parte do grupo de risco. É a nossa oração, sem cessar, pela vida dos Teus servos e pela vida da Tua igreja.
quanto mais, ó Deus, continue com as tuas mãos estendidas sobre nós, derramando da tua graça e da tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar com a igreja, com os irmãos nesta noite, o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso de número 14. Esse é um texto que tem sido aí temas de vários discursos, de várias pregações no mundo todo. E eu queria aí convidar você a abrir comigo a palavra de Deus neste livro, 2 Crônicas, capítulo de número 7. Eu vou me concentrar no verso de número 14. E eu queria trazer, antes da leitura, queria trazer uma introdução para você, esse pano de fundo histórico, onde Salomão, o rei Salomão, edifica um dos maiores templos da história da humanidade. Um dos maiores templos na história do povo de Deus. O rei Davi, o seu pai, deixou a planta para que Salomão, o seu filho que veio depois, pudesse construir o templo, a casa de Deus. Então, toda a construção aconteceu e no dia da inauguração, a grande festa, a grande celebração do povo de Deus. Eu acredito, irmãos, que na história do povo de Deus, principalmente os hebreus, foi uma das maiores festas que aquele povo já viveu na sua história, desde quando saiu do Egito. Com exceção, obviamente, tempos posteriores a Jesus Cristo, morte e ressurreição, essa celebração, ela continua de pé até hoje. E por isso nós estamos aqui, justamente porque Jesus morreu e ressuscitou. Mas a consagração, a inauguração do templo de Salomão foi uma grande celebração a Deus. Então, naquele dia, aliás, foram 23 dias de festa. Naqueles 23 dias de festa, principalmente nos primeiros dias, a Bíblia nos diz que era muita gente. Os sacrifícios, as ofertas oferecidas a Deus, era algo numeroso. Milhares e milhares de ofertas e sacrifício ao Senhor. E aí, e conforme a festa vai acontecendo, a celebração vai acontecendo, o texto vai relatando, o capítulo 7 que eu estou me referindo, o texto vai relatando que chegou o momento que a presença de Deus foi manifestada naquele lugar. A presença de Deus foi manifestada naquele lugar. A Bíblia diz que era tão forte a presença de Deus, né? A Shekinah, lá do texto original hebraico, era tão forte a presença de Deus, que o fogo descia, e a fumaça se espalhava por dentro daquela casa, daquele templo, e o texto diz que o sacerdote, quando entrava no templo, não conseguia enxergar, não conseguia sequer encontrar o seu lugar. Então, irmãos, essa manifestação física na antiga aliança, do fogo, da fumaça, era nitidamente a presença real de Deus na vida do povo. E mais, quando Deus se manifestava, isso não era muito comum, mas quando isso acontecia, entendia-se o povo, e obviamente nós entendemos assim hoje, que a fumaça, aquele fogo, era o significado em dizer que Deus estava feliz, que Deus estava contente com tamanha celebração. Então essas manifestações físicas, ou aquela manifestação física da fumaça, coisa do tipo, era Deus está agradado com o culto, com a celebração que lhe era feito. E aí todo o povo glorificava e celebrava ao nosso Deus. Conforme a festa foi acontecendo, passaram 10 dias, passaram 15 dias, e 20 dias se passaram, 23 dias se passaram. E aí no 23 dias de comemoração, de celebração, o rei despede todo o povo para suas casas. E aí o texto nos informa que Deus falou com Salomão. E Deus diz: Salomão, eu estou
é muito feliz. Eu escolhi este lugar para ser adorado. Eu escolhi esse lugar para ser glorificado. Então, tudo aquilo que foi feito agradou ao coração de Deus. Então, esse diálogo que aconteceu entre o rei Salomão e o próprio Deus, algumas coisas Deus vai colocando, vai pontuando para o rei Salomão, e ele começa a dizer no verso 13, é assim, e se eu fechar os céus, para que não derrame a chuva, ou se ainda eu ordenar os gafanhotos, para que devorem a terra, ou se eu enviar a praga sobre a minha própria gente. Então, Deus ele está pontuando algumas coisas para Salomão, o rei Salomão, dizendo que se caso isso vier a acontecer, então ele estava aí prevenindo já o próprio rei, se caso isso vier a acontecer, ele estaria com o povo, ele estaria com o rei, ele estaria com o seu povo, com os hebreus, ali lutando junto, lado a lado. Então, irmãos, essas orientações, Deus prevenindo o rei Salomão de possíveis dificuldades que o povo poderia enfrentar e como enfrentaram. E aí quem conhece a história, a palavra de Deus, sabe que eles enfrentaram algumas dificuldades que não foi fácil, entre doenças, guerras, fome, tudo isto eles passaram. Eu queria dizer para vocês, hoje, século 21, mundo pós-moderno, nós estamos passando algo muito parecido. Nós estamos enfrentando esse vírus, Covid-19, que tem matado muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas. Então, diante de uma possível crise que o povo de Deus iria viver, Deus está orientando a Salomão, ao rei, para que ele tomasse algumas precauções, para que ele estivesse atento quando isso viesse a acontecer. E aí, igreja, presta atenção, o que eu queria falar para você nessa noite. Então, veja só, se eu fechar os céus, então isso é uma possibilidade, não estava acontecendo isso naquela época. Às vezes nós interpretamos esse texto de maneira errada, não estava acontecendo isso naquela época. Pelo contrário, o povo estava celebrando e Deus estava muito contente com aquela celebração. Mas olha só, e se eu fechar os céus? É o que Deus está falando para Salomão. E se eu derramar, e se eu ordenar que os gafanhotos devorem a terra, e se eu enviar praga sobre a terra, e eu pergunto para você, me parece, irmãos, que essa possibilidade, se isso ou aquilo acontecer, nós estamos vivendo. Então, tudo indica que esse sim chegou para nós, tudo indica que esse sim verdadeiramente chegou para nós. E aí você pode me perguntar, você está dizendo que Deus que mandou esse vírus? Não necessariamente que Deus tenha mandado esse vírus, obviamente, mas que Deus permitiu que isto venha acontecer. Porque conforme Deus vai orientando o rei Salomão, ele vai dizer o seguinte: olha, se o povo viver na idolatria, se o povo viver na desobediência, eu certamente irei disciplinar o meu povo. São duas condições, irmãos, colocadas para o rei, para que o rei, na pessoa de rei, orientasse o povo, preservasse o povo a viver uma vida santa, agradável ao Senhor, para que possivelmente eles não viessem sofrer com alguma disciplina divina. Então, me parece que esse sim chegou. Esse sim hoje é presente na nossa vida. Hoje nós estamos presos em nossas casas. Como eu falei em outros momentos,
não tem rico e não tem pobre, não tem preto e não tem branco, não tem macho e não tem fêmea. Todos nós estamos sujeitos, estamos aprisionados em nossas próprias casas. Não adianta mais ter o melhor carro que o mundo possa oferecer, que o dinheiro possa oferecer. Não adianta mais ter o melhor jatinho que o dinheiro possa oferecer, porque hoje não serve para nada. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma crise mundial, onde estamos presos por um vírus, onde a ciência deu o nome de coronavírus, Covid-19. Então, a pergunta é esta: como igreja, como discípulo de Jesus, o que nós devemos fazer? Então vamos nos fechar em casa, vamos nos curvar, vamos perder a esperança? De modo algum. Claro que não. Em algum momento Deus chega para Josué e diz: Josué, seja forte. Josué, seja corajoso. Josué, tenha bom ânimo. Seja valente, porque eu sou contigo. Então seja este homem valente. E eu me recordo que quando Deus fala isso para Josué, no capítulo de número 1, verso de número 9, ele está fazendo referência ao falecimento do seu senhor, no caso Moisés. E aí Moisés, uma vez falecido, ele deveria assumir a liderança do povo, e aquilo foi algo muito assustador para ele. E aí ele precisou de Deus chegar próximo dele e dizer: olha, Josué, eu estou contigo. Não importa o que você vai passar, não importa a luta que você está passando, não importa a luta que você vai passar, mas eu estou contigo. Então, meus irmãos, igreja do Senhor Jesus, não importa o que nós estamos passando ou o que vamos passar. Obviamente que isso nos machuca, isso nos deixa triste, mas Deus está com você. Deus se faz presente na tua vida, Deus se faz presente na tua família. Então vamos continuar crendo no poder e na graça de Deus sobre nós. Portanto, como igreja, como discípulo de Jesus, qual é a nossa posição? O que devemos fazer nesse momento onde parece que tudo acabou? Então veja o verso 14, que Deus ele vai orientar, vai nortear o rei, para que eles tivessem um comportamento em momentos de crises, em momentos de dificuldade. O povo deveria assumir um comportamento, tomar algumas atitudes, para que a coisa fosse de uma certa forma dominada. Então, o verso 14, ele vai dizer: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu ouvirei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha aí, a promessa de Deus em tempos de crise. A promessa de Deus, igreja, em tempos de pandemia. Exige de nós, exige de cada um de nós, de você, exige de mim, esse posicionamento. Então é como se Deus dissesse assim: Salomão, eu vou te falar uma coisa, presta atenção, quando você vier a viver esse tempo de crise, seja guerra, seja peste, seja fome, seja o que for, você precisa se posicionar diante de mim, o povo precisa se posicionar diante de mim. E aí eu vou apontar para vocês 4 condições para que dos céus eu venha ouvir a oração de vocês e sarar a terra
de vocês. Então, irmãos, a primeira condição aqui para nós em tempo de pandemia é o quê? Humilhação. Precisamos nos humilhar. Eu lembro que quando o profeta Jonas foi enviado para a cidade de Nínive, ele anunciou para o povo uma suposta situação de que eles iriam sofrer. E aí o rei proclamou um jejum nacional, e nesse jejum aparecia a palavra humilhação. Então, diante de crise, diante dessa dificuldade que nós estamos vivendo, nós precisamos nos humilhar, porque o seu dinheiro não vai resolver o problema. Nós sabemos que no Brasil, nós sabemos que no mundo, tem pessoas que, se tivesse a vacina para combater esse vírus, ele pagava o preço que fosse preciso, mas não tem. Não tem a vacina. Então seu dinheiro não serve, suas grandes mansões não servem, seu jatinho não serve, casa de campo não serve, porque em momento de crise, o que vai precisar nesse momento é de um espírito de humildade. Então, meus irmãos, igreja do Senhor Jesus, você que está me ouvindo nesse momento, nós precisamos nos humilhar. A humilhação é o primeiro requisito que Deus requer para aqueles que querem vencer a crise. Então precisamos, irmãos, nós estamos vivendo um momento onde nós precisamos cada dia mais sermos flexíveis, nos adaptarmos a algumas situações e coisa do tipo, né? Tem uma coisa interessante que a gente pode aí tirar nesse momento, é que a casa se tornou o lugar mais seguro, né? Pode ser a mansão, pode ser a choupana, mas se tornou o lugar mais seguro, é a casa. Interessante que em pandemia, como a gente está vivendo, os hospitais, obviamente que é o local onde deve ser tratado, mas é o lugar que poucos querem ir agora. Antigamente a gente sentia uma dor de cabeça, vamos ao hospital. Sentia uma febre, vamos ao hospital. Agora ninguém mais quer ir, mesmo que seja importante, mas ninguém quer ir. Por quê? Porque o lugar seguro é a tua casa, mesmo você doente, é a tua casa. Então, a humilhação nesse momento é a atitude que Deus requer da sua igreja, é a atitude que Deus requer do seu povo, para que possamos, irmãos, viver ou vencer essa pandemia com mais facilidade. Ele vem dizendo: Salomão é rei, tem mais outra coisa que você deve fazer: orar. A oração, nesse momento, é um dos carros-chefes para vencer essa pandemia. Eu estava passando na cidade de Campinas, mês passado, e eu vi muitas pessoas no canteiro da avenida. Enquanto dirigia, eu vi o pessoal, muita gente ajoelhada nos canteiros das avenidas e clamando a Deus. Você já deve ter visto alguns carros de sons passando na sua rua, na sua cidade, também clamando a Deus, porque a oração, ela sempre foi necessária, mas a oração nesse momento é super importante. Então, meus irmãos, vamos buscar a Deus, vamos orar ao Senhor sem cessar. Nós estamos na nossa casa, nossa família, já há quase 2 meses, orando todos os dias, a partir das 19 horas, estamos orando em família, buscando a Deus. Nunca fizemos isso com tanta intensidade. Então, a crise, ela exige isso de nós, ela cobra isso de nós, para que possamos buscar Deus, 24 horas, interceder uns pelos outros. Eu não sei qual as atitudes que você tem tomado nesse sentido, mas eu quero dizer para você: orar e humilhar é o que nós devemos fazer, com certeza, para vencer essa crise
que estamos vivendo. Me lembro também de Neemias. Neemias, quando viveu também um momento de crise, no caso dele era uma crise política, era voltado para a guerra. Neemias, quando ficou sabendo que o seu povo tinha sido levados cativos, sua cidade destruída, ele assumiu a postura de oração. E aí o autor Flávio Joséfo, ele faz uma referência à história de Neemias, que ele vai dizer que Flávio Joséfo, ele vai dizer que Neemias orou e jejuou durante 4 meses. Isso é pouco? Olha só, irmãos, a atitude de Neemias em momento de crise, em momento de guerra, humilhação e oração e jejum. Então Flávio Joséfo diz que ele orou, jejuou e chorou num período de 4 meses. Então a oração é o carro-chefe para vencermos tamanha crise. Eu quero convidar você, que você, juntamente com a sua família, faça isso. Separe 10 minutos que seja durante o dia com a sua família e orem, independente do número de pessoas que você tem em sua casa. Em terceiro lugar, a orientação que Deus conduz o rei Salomão em momento de crise é que ele deve buscar a face de Deus. Obviamente que essa busca, ela acontece por meio da oração. Então, quando nós oramos, nós buscamos a Deus. Mas é mais do que isso. Se você fizer uma referência à história do rei de Nínive e o seu povo, que humilharam, oraram e buscaram a face de Deus, eles faziam isso diferente de nós. Eles faziam isso por meio de jejum, pano de saco e cinzas. Então, a atitude daquele povo de orar, de buscar Deus e se humilhar, era muito diferente de nós. Porque nós fazemos tudo isso, mas eles iam muito além. Tanto eles como o povo de Deus. Em momento de oração, de humilhação, de buscar a face de Deus, eles tiravam suas roupas, vestiam um saco de roupas de sacos, se jogavam no chão, na cinza, literalmente, e jogavam sobre si a terra, o pó da terra. A atitude de dizer: olha, eu sou o pó da terra, eu fui feito do pó da terra, então eu não sou melhor do que o pó da terra. Então percebe, irmãos, essa atitude do povo de Deus, principalmente dos hebreus, essa atitude de orar, de humilhar e de buscar Deus, está muito acima do que nós entendemos, do que é orar, do que é buscar Deus. Porque para eles orar, humilhar-se e buscar Deus, era rasgar sua roupa, era deitar na terra, jogar o pó por cima de si e dizendo: eu sou pó, eu fui feito do pó. Essa atitude, ela remete a dizer que Deus, Ele é o Todo-Poderoso e eu sou o pó. Me parece que nós ainda não chegamos a esse ponto. Será que precisamos fazer isso? Será que precisamos, irmãos, realmente sentir na pele, sofrer na pele a dor? Então o que Deus vem falando para Salomão é antecedendo, é orientando a Salomão a tomar algumas atitudes para que isso não venha a acontecer. Mas se possível vier a acontecer, ele precisa ter ter algumas atitudes nesse sentido. E aí, em último lugar, ele faz referência, o nosso Deus Todo-Poderoso faz referência ao perdão. Ao perdão, a se arrepender, ao arrependimento. E aí, não existe humilhação, não existe oração, não existe buscar Deus, se não houver, em quarto lugar, o arrependimento. Porque eu posso até fazer tudo isso,
Mas se eu não me arrepender dos meus pecados, dos meus erros, não vai servir de nada. E aí podemos voltar atrás mais uma vez, referência a Neemias, onde ele diz no capítulo 1 de Neemias, ele diz assim: Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, e peço perdão pelos pecados de todo o povo de Israel. Eu reconheço que pequei, eu reconheço que pecamos contra o Senhor. Portanto, Deus, assim como o Senhor ensinou a Moisés, diante do arrependimento, o Senhor atentava às nossas orações, ao nosso clamor, e sararia e curaria a terra. Então, igreja, meus irmãos, talvez seja o momento de nós pararmos e dizer: puxa vida, espera aí, eu preciso sim, eu preciso reconhecer que eu tenho parte nesse mal. Neemias, quando o povo foi cativo, Neemias vem bem depois. Então Neemias não estava naquela época, mas como povo de Deus, como israelita de verdade, ele entendeu que ele, mesmo vindo muitos anos depois, ele entendeu que ele fazia parte e ele tinha culpa em tudo o que estava acontecendo. Então talvez é o momento, talvez não, com certeza, é o momento de nós dizermos: Deus, eu também tenho pecado. Então eu estou aqui, meu Deus, na condição de pecador, pedindo ao Senhor que me perdoe. Meus irmãos, vamos buscar Deus, vamos orar, vamos nos humilhar, vamos nos arrepender dos nossos pecados, porque o sim chegou. Nós estamos em guerra, nós estamos apavorados, nós estamos apavorados. Então é momento de nós buscarmos de fato a Deus, buscarmos a sua presença. Eu queria orar com você nesse momento. Queria que você se colocasse aí com a sua família, mesmo aí na sua sala, no sofá da sua casa, que é o lugar mais seguro nesse momento. Que você orasse ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós te glorificamos e nós te exaltamos, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. A tua palavra diz que nós somos entregues à morte todos os dias, porém somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E se aqui estou falando contigo, e se meu irmão está me ouvindo mesmo em sua casa, é porque o Senhor tem nos guardado, é porque a tua misericórdia tem nos alcançado. Então isso é um motivo de alegria e de celebração. Então nesse momento, ó Deus amado, eu também suplico ao Senhor pelo Brasil, por esta nação brasileira. Oramos, ó Deus bendito, pelos nossos familiares, nossos amigos, nossa comunidade. Que o Senhor continue, ó Deus, a nos guardar e nos preservar. Oramos também, Deus, pelos órgãos de saúde, a ciência que já entendeu que só o Senhor pode intervir nessa situação. Eles já entenderam. Então eu peço ao Senhor, Pai,
por este Brasil. Peço ao Senhor Deus pelas autoridades. Peço a Ti, ó Deus amado, pelo presidente desta nação. Peço ao Senhor pelos seus ministros, governadores, deputados, senadores, prefeitos, vereadores. Ó Deus, cuida desta nação, meu Pai, pois a Tua igreja está aqui do outro lado, segurando a ponta da corda, meu Pai, sabendo que o Senhor está conosco e certamente nos dará vitória. Pois assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então, chegamos ao final dessa celebração, desse culto. Eu queria desejar para você, é diferente falar isso agora, porque há 2 meses atrás era mais fácil, mas pela fé que professamos em Jesus, eu quero desejar para você uma semana abençoada, com saúde e com alegria no Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus e que o amor de Deus Pai e a doce consolação do Teu Santo Espírito repouse sobre a tua vida, a tua família e a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus assim vos abençoe.